Senhor, meu Deus, meu Pai, poderoso e eterno Deus, graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, podendo louvar e bendizer o teu santo nome. Porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós te agradecemos, Deus, pelas infinitas bênçãos e misericórdias. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ainda que não mereçamos, que nós possamos estar no centro da tua vontade e que o Senhor cresça e eu diminua. Amém. O pastor colocou-lhe sermão. Sermão. Eu tinha só colocado intimidade com Deus. Afinal de contas, né? Quem sou eu? Mas que o Espírito Santo venha falar essa noite através da minha vida. Vamos lá. Sobre intimidade com Deus. Intimidade é proximidade profunda, né? Então, quando a gente é íntimo de alguém, a gente é próximo dessa pessoa, não é mesmo? É confiança. As pessoas que nós somos íntimos, nós também confiamos neles, não é mesmo? É relacionamento verdadeiro. Intimidade não é visita, não é uma visita ocasional, né? Então, quando nós temos uma intimidade com Deus, nós gostamos de estar com Deus. Quando nós temos uma intimidade com uma pessoa que é nossa amiga, nós gostamos de estar com aquela pessoa. É convivência. Então, quando nós temos intimidade com alguém, nós também temos convivência com essa pessoa. Com quem podemos ter intimidade? Nós temos intimidade com os nossos pais, né? Muitas vezes os nossos pais, na maioria das vezes, ele está ali no nosso convívio, no nosso círculo próximo, né, de pessoas. Os nossos irmãos, né, os nossos irmãos, eles também podem estar ali no nosso centro de intimidade. Ele participa da nossa vida, não é mesmo? Os nossos amigos, os nossos parentes, né? Muitas vezes eles estão ali no nosso ciclo de intimidade. Mas e com Deus? Nós temos tido uma intimidade com o nosso Deus? Será que nós temos buscado de fato ter essa intimidade com o nosso Criador? E a intimidade, ela é construída, não é mesmo? Você não tem intimidade com a pessoa que você acabou de conhecer, ou que você fala muito pouco com ela. Você tem intimidade com a pessoa que você conversa muito, não é mesmo? Quando o seu amigo, você pode ficar assim às vezes 10 anos sem ver o seu amigo. Quando você vê, e ele realmente é o seu amigo, ele participa da sua intimidade, é como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque você já passou tanto tempo com aquele seu amigo ali, e você já cultivou tanto aquela amizade, que é como se ela nunca tivesse estado longe. Então não basta conhecer Deus, é preciso andar com Deus. Muitos conhecem o nome de Deus, mas poucos conhecem a presença de Deus. E é muito importante que a gente busque ter a presença de Deus no nosso dia a dia. Se a gente conversa com um amigo, buscando ter ali uma intimidade com aquele amigo, muitas vezes você conta para ele situações simples do nosso dia a dia. E às vezes a gente quer falar com um amigo, quer falar com uma outra pessoa, mas quantas vezes nós falamos com Deus no nosso dia a dia? Quantas vezes nós falamos com Jesus no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente reconhece que Ele é o nosso amigo durante o dia? Às vezes os afazeres ali, eles nos tomam tanto que a gente acaba não pensando em ter aquele espaço de tempo para falar assim: este aqui é o tempo que eu vou ter com o meu Deus. Mas irmãos, isso é muito importante.
como cultivar essa intimidade com Deus? Oração. O pastor falou aqui, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, né, pastor? Sobre a oração. O que é a oração? Ação de orar. E nesse caso, orar com quem? Orar a quem? Orar ao nosso Deus. Então, como a gente pode cultivar essa intimidade com o nosso Deus? Orando. Orando quando? O tempo todo, sem parar. Orar e vigiar. E é o tempo todo, sem parar, sem cessar. Porque Jesus, Ele quer. A gente cantou aqui no início um hino muito lindo, né? Queres meu coração. E Deus fala, dá-me, filho, o teu coração. E como a gente pode dar o nosso coração ao Senhor? Tendo intimidade com Ele. Davi, ele buscava a Deus. Lá em Salmos 27:4, ele fala assim. Gente, eu trouxe os textos nos slides, que eu acho que é mais fácil para visualizar, né, o texto, para vocês conseguirem acompanhar. Mas está lá em Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Olha que salmo mais lindo. Imagina Davi. Imagina que Davi, assim, ele amava tanto estar na presença de Deus. Ele cultivava tanto relacionamento com Deus. Ele falou, uma coisa peço ao Senhor. E não só peço, eu busco que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Era uma paixão muito grande. Era um amor muito grande por Deus. Era uma intimidade que ele cultivava dia após dia. Se ele pudesse viver todos os dias na casa do Senhor, era isso que ele queria fazer. Então Davi, ele buscava a Deus através da oração. Lá em Salmo 63, versículo 1, fala, verso 1, né, pastor? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, como terra seca, exausta e sem água. Gente, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com a Bíblia. A gente tem que aprender com os personagens bíblicos. Olha o que Davi fala. Eu te busco ansiosamente. Davi, ele tinha uma ansiedade da hora de falar com Deus. Ele tinha ansiedade. Ele falava assim, meu Deus, está quase na hora de eu encontrar o Senhor. Ficava... Verdade, né, pastor? Ele ficava feliz, ele falava assim, está quase na hora de eu ir falar com o meu Senhor, de eu ir adorar o Senhor no templo. Ele tinha alegria, ele cultivava essa intimidade com Deus. Nós precisamos aprender. E obviamente eu falo para mim também. Eu te busco ansiosamente, a minha alma ela tem sede de Ti. Ele comparou como a terra seca, exausta e sem água. Ele se comparou a uma terra seca. Ele buscava a Deus incessantemente, buscando ter intimidade com o nosso Senhor. E nós também precisamos aprender com Davi. Lá em Salmo 122:1 ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, alegrei-me quando me disseram para Davi, tá na hora de ir para a casa do Senhor. Aí ele, nossa, deixa eu ir depressa, deixa eu ir que é o momento mais esperado do dia. É a hora que eu vou falar com meu Deus, é a hora que eu vou cultuar o meu Senhor, que eu vou cultivar essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos aprender com Davi. Ah, como precisamos. Será que na hora que a gente está próximo de vir à igreja, a gente fala, nossa, que desânimo. Não quero ir não. Ah, vou ouvir a mesma coisa. Ah, vou louvar. Ah, isso. Ah, o louvor. Ah, aquilo outro. Irmãos, nós estamos vindo aqui cultivar a intimidade com o Senhor. E isso aqui é só uma parte. Isso aqui é só uma parte.
porque é necessário que nós tenhamos comunhão também com os nossos irmãos. Nós precisamos ter alegria de buscar o Senhor. Nós precisamos ter alegria de vir à casa do Senhor. É importante. Mas lá em Atos 13, 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa busca incessante de Davi não foi em vão. Ah, mas não foi mesmo. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração. Gente, homem segundo o coração de Deus, é forte isso, né? Segundo o coração de Deus. E o que é mais interessante, Davi não era perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Mas Deus não quer perfeição. Deus quer o teu coração. É o teu coração, é a tua intimidade. É a tua busca. Deus não quer outras coisas. Deus quer o teu coração. Ele fala, dá-me, filho, o teu coração. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele cultivava intimidade com o Senhor. Ele não foi, ele não foi perfeito, mas ele era íntimo. Ele era íntimo de Deus. E lá em Hebreus 11, 32, Deus, né? Onde é que está escrito ali todos os heróis da fé? Quem está lá com o nome lá? Nos heróis da fé? Davi. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Imagina, ele foi um herói na fé. Essa busca incessante, essa busca de intimidade com o Senhor não foi em vão. Porque o nome de Davi está escrito no livro da vida. E o seu? E o meu? Será que nós estamos buscando de fato o encontro do noivo com a noiva? Eu tenho certeza que não vai ter momento nenhum nessa terra que se pode comparar o dia em que nós daremos um abraço em Jesus pessoalmente. Nada se pode comparar. Vamos buscar a intimidade com o nosso Deus. Vamos declarar aqui na terra aquilo que a gente quer na eternidade. Vamos declarar aqui na terra: oh Deus, eu declaro que eu quero ter intimidade com o Senhor, que eu quero morar o resto da minha vida contigo, Senhor. É isso que eu declaro, buscando ter intimidade com o Senhor. Filipenses 2:7. Esqueci até de fazer conexão. O nosso maior exemplo, Jesus. Gente, eu gosto demais de falar de Jesus. Mas é muito mesmo. Porque ele tem exemplo para tudo. Jesus foi um líder extraordinário. E não só um líder extraordinário. Ele ensinava pelo exemplo. Ele falava de um modo que as pessoas conseguem entender. Jesus falava por parábolas, porque a gente não tinha condição de entender tudo que ele tinha para dizer de outra forma. Então Jesus era sábio. Então Jesus é nosso maior exemplo. E o que Jesus fazia? Ele orava. Ele buscava a intimidade com o Senhor através da oração. Há muito tempo eu ficava perguntando assim, eu não entendia, né? Eu ficava perguntando assim, mas que tanto Jesus tem para falar com Deus? Eles não são a mesma pessoa? Assim, custei para ter esse entendimento. E eu falava assim, que tanto assunto que eles tinham para tratar. Eu não entendia mesmo, eu nem verbalizava isso não, que eu tinha vergonha. Eu falava assim, gente, mas que tanto Deus, Jesus conversava com Deus, Jesus não era Deus? E aí eu entendi que Jesus, por amor a nós, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E se Jesus é nosso exemplo e ele liderou através também do exemplo, nós precisamos aprender com Jesus.
Quer ver pessoa que mais orou aqui nessa terra do que Jesus? Eu não, foi Jesus, não foi pastor que mais orou? Orou demais, orou muito. E eu não entendi por que ele orava tanto. Mas ele esvaziou-se de todo o seu poder. Ele tinha necessidade de falar com Deus. E nós temos a necessidade de falar com o nosso Deus. Nós precisamos cultivar a intimidade. Jesus cultivava a intimidade dele com Deus. Lá em Lucas 5,16 fala que ele retirava-se para lugares solitários e orava. Ele separava um momento do dia dele para poder falar com Deus. E você, tem separado o seu devocional para falar com o Senhor? Tem separado um momento do seu dia, sem interrupções, para falar com o nosso Deus? Para cultivar essa intimidade? Lá em Marcos 1,35 fala: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Gente, ele orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo e sem parar. Ele orava sem cessar, porque a palavra de Deus fala: orai e vigiai. O nosso maior exemplo fez isso o tempo todo e nós não estamos fazendo da mesma forma. Nós não estamos aprendendo com o nosso exemplo. Vamos cultivar essa intimidade com o nosso Deus através da oração. Lá em Lucas 6,12, fala que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele passou a noite toda orando com o Senhor. Ele estava buscando ter intimidade, irmãos. Ele é nosso exemplo. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e orar para ter intimidade com o Senhor. E declarar com todo o nosso ser que é isso que a gente quer para toda a eternidade. Jesus, ele também jejuava. Jesus jejuava. O jejum, gente, ele não é barganha, tá? Ah, vou jejuar aqui, você vai me dar ali. Não é barganha, tá, gente? Mas ele é uma preparação espiritual. Se não fosse, Jesus não tinha jejuado. Se o jejum não fosse importante também, Jesus não tinha jejuado. Tanto que os discípulos, quando eles trouxeram ali aquele garoto que estava endemoniado, falaram assim: ó, Jesus, nós não conseguimos expulsar esse demônio aqui não. Aí Jesus fala: por causa da sua incredulidade. E esta casta de demônios só é expulsa com jejum e oração. Jejum e oração. Então jejum e oração, gente, é importante. Antes se falava muito de jejum, agora se fala tão pouco sobre jejum. Mortificar a nossa carne. Falar com Deus: Deus, eu anseio mais ter intimidade com o Senhor do que eu anseio o alimento. Porque eu sei que nem só de pão viverá o homem. Lá em Mateus 4,2 fala: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Também o jejum é proporcional à luta, né? A luta dele era maior que a minha. E eu não consigo. Tem condição não. Tem condição de jejuar 40, só Deus para ter misericórdia. Mas a gente precisa jejuar. Esse foi um dos maiores exemplos, assim como Moisés, que também jejuou 40 dias, assim como Elias, que também jejuou 40 dias. Quando jejuar, só um adendo aqui à parte do jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então o que acontecia? O pessoal ia jejuar e ficava: oh Deus, oh, tem misericórdia, olha como eu estou morrendo. É o jejum. Para quê? Para os outros verem que ele estava jejuando. Então quando jejuar, fica em paz, fica em oração, né? Não fica querendo aparecer para as pessoas que você está fazendo um jejum, porque senão você já teve seu galardão, né? E lá em Mateus 6 não fala assim: se jejuardes, e sim quando jejuardes.
Então é importante que a gente também mantenha essa prática de jejum que foi abandonada. Muito pouco se fala sobre jejum, mas é importante. Se não fosse importante, gente, o nosso maior exemplo não faria. O nosso maior exemplo foi o que mais jejuou. E por que é tão importante ter essa intimidade com Deus? Ser próximo de Deus. Lá em Jeremias 29 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Dá-me, filho, o teu coração, me busca com o teu coração. Procure ter intimidade comigo, porque se você buscar ter intimidade comigo, você vai me achar. Então você quer achar Jesus? Busque ter intimidade com Ele. É você que precisa buscar. É você que precisa declarar: ei, Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. E eu declaro isso parando aqui e falando com o Senhor. O pastor falou sobre colocar na sua agenda um horário para você falar com Deus. Você colocou na sua agenda? Pensa aí. A intimidade, ela também serve para nos fortalecer. Lá em Mateus 26:41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos vigiar e orar. É importante que a gente vigie, é importante que a gente ore. Buscar ter intimidade com o nosso Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus jejuava e Jesus orava e Jesus vigiava também, para que ele não entrasse em tentação. Ele buscava ter intimidade com Deus, porque ele esvaziou-se de si mesmo. Então ele também era homem. E se ele não tivesse essa intimidade com Deus, imagina, ele precisava ter essa intimidade com Deus para que fosse cumprido o plano. Tem um versículo, uma passagem da Bíblia, que me fez entender o tanto que é importante que nós tenhamos intimidade com Deus. E a intimidade, ela nasce a partir da convivência. No nosso caso, a partir da oração. Deus precisa nos acompanhar, mas para isso nós precisamos chamar Ele através da oração. E antes ali de Pedro negar Jesus por 3 vezes, vai dizer assim lá em Lucas 22:31-32: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Irmãos, isso aqui é forte demais. O diabo queria cirandar com a vida de Pedro, queria acabar com a vida de Pedro, igual acabou com a vida de Judas. Ele queria achegar a Pedro, e ele negaria Jesus por 3 vezes, mas Jesus, porque era seu amigo íntimo, rogou ao Senhor para que ele não desfaleça na fé. E se Pedro não fosse amigo de Jesus, e se Pedro não tivesse a intimidade que Pedro tinha com Jesus, e se Jesus não conhecesse o coração de Pedro, talvez hoje Pedro não teria seu nome escrito no livro da Bíblia, da vida. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Nós temos um advogado que é o nosso Senhor Jesus. Ele roga pela vida daqueles que estão íntimos dele. Jesus roga: gente, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha como que Deus estava preocupado com Pedro. O diabo, ele tinha um plano para a vida de Pedro, mas Pedro era tão íntimo de Jesus, que Jesus advogou por ele, rogou por ele. E por isso que é tão importante que nós tenhamos essa intimidade com o nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade.
Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, damos graças ao Senhor por aqui nos encontrarmos mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos deu de louvar e de receber a Tua palavra. Abençoe, Senhor, as vidas que aqui adentraram, as que verão essa gravação e os que estão em viagem aproveitando esse feriado. Ensina-nos a estarmos no centro do Teu querer e a levarmos uma vida de vigilância, oração e jejum, conforme a Tua serva pregou aqui nesta noite. Abençoe-nos grandemente, Senhor, ensinando-nos a imitá-lo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Eterno e Santo Espírito sejam com todos. Amém. Entre nós sempre haja paz, nos corações que reine o amor.